É aqui, ó. Não, isso aí não tem problema não. É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Tá desligado. Tá desligado? Esse daqui tá. Circular, né? Senhores moradores do Jardim Alegria, quero cumprimentar a todos na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos reunidos aqui nesta praça para falar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir desse momento estaremos fazendo uma oração e logo mais estaremos entoando hinos de louvores ao Senhor e vamos estar fazendo leitura da Bíblia, trazendo mensagem gloriosa para os nossos corações. E eu quero convidar você que pode estar nos acompanhando e você possa estar meditando nas palavras que vão ser pregadas na tarde de hoje aqui no Jardim Alegria. Quero estar fazendo uma oração e logo mais vou estar fazendo uma leitura da Bíblia e logo estarei também louvando ao Senhor com alguns hinos para a glória do nome santo do Senhor. Altíssimo Deus, eterno e soberano, te louvamos, Senhor, te adoramos, te agradecemos por mais um dia de bênção, por mais um dia de vitória. Eterno Deus, o Senhor nos concede a oportunidade de nos reunirmos nesta praça para proclamar o teu Evangelho, por isso eu te louvo, por isso eu te agradeço. Glorioso Deus, quero apresentar nas tuas mãos a todos os ouvintes, a todos os moradores aqui do Jardim Alegria, aqueles que irão ouvir a mensagem que vai ser pregada na tarde de hoje. Eu quero desde já, de antemão, apresentar a ti para que o Senhor possa visitar os corações, que o Senhor possa fazer uma obra gloriosa no coração de cada pessoa que irão ouvir a mensagem do teu Evangelho. Eu quero te agradecer pela vida do irmão Virgílio, que nos acompanha aqui nesse trabalho, que está dando assessoria ao nosso trabalho aqui no Jardim Alegria. Que Deus possa multiplicar a bênção sobre a vida desse soldado que se dispõe a fazer esse trabalho, porque eu sei que não é fácil a pessoa deixar tudo que está fazendo para vir fazer esse trabalho aqui, mas eu louvo a Deus pela vida do nosso amado irmão, que assim o Senhor venha abençoar a vida dele, que tudo seja para a glória do teu santo nome. Prezados ouvintes, eu quero ler uma passagem que está registrada aqui no Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 6, e a partir do versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis. E se porventura você tem uma Bíblia aí ao seu alcance,
E se você tiver o interesse de nos acompanhar, fique à vontade. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Nesta leitura, eu quero fazer menção de um acontecimento que aconteceu aqui na terra, há muitos anos atrás aconteceu, e eu quero chamar a sua atenção sobre este acontecimento, e quero trazer aos nossos conhecimentos algo que muito em breve vai acontecer aqui na terra, e por isso eu quero estar lendo esta passagem que está no Gênesis capítulo 6, versículo 5, que nos diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuadamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Só até ao versículo 10, para a nossa meditação. A Bíblia aqui no texto que acabei de ler, a Bíblia fala sobre uma catástrofe que aconteceu aqui na terra. Nos séculos passados, Deus olhou do céu para a terra e viu que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra. E Deus se arrependeu de haver feito os homens. Este mesmo homem que Deus fez como a coroa da criação, quando ali no jardim do Éden, Deus fazendo todas as coisas, no sexto dia, Ele fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e colocou ali no jardim do Éden. E esse homem começou a povoar a terra, até que chegou os dias do dilúvio. E o texto que acabei de ler fala sobre a destruição que Deus enviou sobre a terra. Deus olhou do céu para a terra e viu a maldade dos homens, e Deus não se agradou daquela geração, e aí Deus intentou destruir os homens, os animais, toda a criação. Deus agiu dessa maneira, enviando o dilúvio. E a Bíblia diz que Deus encontrou um homem fiel, um homem sincero, chamado Noé. E Deus visitou aquele homem chamado Noé e deu uma missão para ele, para que ele pudesse construir um grande navio, uma grande arca, para que todos que se abrigassem naquela arca poderiam salvar a sua vida e escapar do dilúvio que haveria de vir. E então Deus ordenou para Noé construir aquela grande arca, e Deus deu ali todas as características daquele grande navio, daquele grande barco. E a Bíblia diz que Noé começou a construir aquele grande barco, e Noé demorou ali 120 anos para construir aquele grande barco. E a Bíblia diz também que Noé, construindo aquele grande barco, ele continuava batendo o seu martelo ali, e ele continuava pregando a palavra de Deus, alertando o povo
do acontecimento que iria acontecer. E ele falava: arrependei-vos, porque Deus ele vai enviar um grande dilúvio sobre a terra, jovem. É para você também que está me ouvindo, jovem, presta atenção nessa palavra, porque Deus, Ele quer falar ao seu coração, porque dentro de você, aí tem uma alma preciosa para o Senhor. Talvez você não saiba disso, talvez você não tenha consciência disso, mas dentro de você tem uma alma preciosa, e Deus está interessado em salvar a sua alma. E então, Noé demorou ali 120 anos construindo aquele grande barco, aquela grande arca. E a Bíblia fala que até então, não havia chovido na terra. O povo não conhecia o fenômeno chuva. O povo não conhecia. Cientificamente, era impossível de acontecer um dilúvio, porque até o dia que choveu, no final da construção daquela arca, não havia chuva na terra. E então aquele povo começaram a zombar de Noé. Aquele povo duvidaram do que Noé estava falando, dizendo: imagina se vai acontecer dilúvio, até hoje nunca choveu na terra, como que vai acontecer dilúvio? Isso é impossível acontecer. Não vai acontecer dilúvio, coisa nenhuma. E Noé continua alertando o povo, dizendo: arrependei-vos, porque vai acontecer um grande dilúvio, e só vai escapar aqueles que estiverem abrigados dentro da arca. Só que aí eu encontro algo que aconteceu, algo para se pensar. Os animais que não são racionais, os animais que não têm raciocínio, a Bíblia diz que um casal de cada espécie se dirigiu até a arca e adentraram a arca para escapar com vida. E aquele povo desobediente, nem vendo essa grande evidência que iria acontecer o dilúvio, nem assim eles se convenceram que iria acontecer aquele dilúvio. E aí então, um casal de cada espécie dos animais entraram dentro da arca, e aquele povo continuou ali na sua zombaria, continuou ali na sua indiferença, achando que não iria acontecer dilúvio. Mas só que a Bíblia diz que chegou ao 120º dia de construção daquela arca, e Deus chegou a Noé, Noé falou para Deus: olha, Senhor, já está pronta a arca. Aí Deus falou: a arca já está pronta. Então, como Deus ele é longânimo, como Deus ele nunca quer pegar o homem de surpresa, a Bíblia diz que Deus, ainda depois dos 120 anos, ele ainda deu uma prorrogação de 7 dias. Ele ainda prorrogou o acontecimento mais 7 dias, para que o povo pudesse ter mais 7 dias de tolerância, para que eles pudessem se arrepender. Mas só que até esses 7 dias, os homens ignoraram. Aí, chegou o dia em que Deus abriu as comportas do céu. Chegou o dia que as grandes fontes da terra começaram a jorrar água, e a água subia da terra para cima e caía do céu. E a Bíblia diz que foram 40 dias e 40 noites caindo chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que os mais altos montes se cobriram de água. A Bíblia diz que as maiores montanhas aqui da terra se cobriram de água. E a arca foi parar ali no Monte Arará. E ali Noé ficou seguro ali dentro da arca. O que eu quero chamar a atenção para todos que estão me ouvindo, que desta vez Deus não vai mais enviar um dilúvio, porque Deus ele fez um concerto com os homens. Ele enviou o arco-íris para dizer para o homem que Deus não destruiria mais a terra através do dilúvio. Mas agora vai ser diferente. Agora ele vai
Ele vai destruir essa terra e vai fazer um novo céu e uma nova terra. E aqueles que estiverem com o Senhor Jesus vão escapar. Aqueles que não estiverem vão sofrer a punição. E é exatamente por isso que eu estou aqui na tarde de hoje, aqui no Jardim Alegria, para trazer esse alerta a você que está me ouvindo. E você não pode reclamar que não foi avisado. Você não pode de maneira nenhuma reclamar que não foi avisado, porque Deus me enviou e enviou o meu companheiro para a tarde de hoje estar aqui na praça te dando este aviso. Em breve vai acontecer aqui na terra algo que nunca aconteceu na história humana, porque o Senhor Jesus falou que esse dia que está para acontecer, nunca houve algo igual. Nunca aconteceu algo igual, é algo inédito que vai acontecer na terra. Portanto, se você quiser estar seguro, seguro, você não vai ter uma arca para você se abrigar, mas o Senhor Jesus, Ele é a arca. Ele diz lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Você quer encontrar um descanso para a sua alma? Você quer? Então, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu quero te garantir que este convite está no ar. Eu quero te garantir que este convite está vigente nos dias de hoje. O Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E eu quero te lembrar uma coisa, que os nossos dias aqui na terra são dias curtos. Os nossos dias aqui na terra são dias passageiros, e nós não podemos estar adiando essa decisão, porque essa decisão ela é importantíssima. É uma decisão que vai garantir o nosso futuro na eternidade. A decisão de aceitar o Evangelho. Porque a salvação é só através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele escreveu lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, está escrito assim: que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado em que possamos ser salvos, mas somente no nome precioso, no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o homem pecou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. E então, por esse motivo, porque todos pecaram, porque o vírus do pecado alcançou a todos os homens, por esse motivo, o homem precisa da redenção. Ele precisa de um redentor, ele precisa de um remidor, e este redentor é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele abriu mão da sua posição de glória lá no céu, e ele se humanizou, e ele desceu aqui na terra. Deus, a partir da queda do homem, Deus faz uma promessa ali no Jardim do Éden, no capítulo 3 e no versículo 15 de Gênesis. Deus faz ali uma promessa dizendo: e da semente da mulher nascerá um varão, cujo varão pisará a cabeça da serpente. E eu quero dizer que esta promessa foi aguardada, esta promessa foi esperada e foi anunciada por muitos, pelos patriarcas, pelos profetas. E o profeta Isaías profetizou dizendo: e uma virgem conceberá e dará à luz a um varão. E esse varão, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é príncipe da paz. E chegou o dia
em que esta profecia se cumpriu ali, em Belém da Judeia, em uma humilde manjedoura nasceu o Salvador do mundo. E esse Salvador do mundo, ele pisou essa terra aqui, e ele viveu conosco durante 33 anos, ele viveu aqui, para realizar a obra redentora. E a Bíblia diz que chegou o dia em que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro para ser oferecido em sacrifício a Deus, porque era necessário que houvesse um sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ter o direito de entrar nos céus pelas portas. E ninguém foi achado digno de fazer esse sacrifício, porque a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. E esse sacrifício precisava ser feito por um justo. E só nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha as condições prévias para fazer esse oferecimento desse sacrifício. E a Bíblia diz que ele foi pendurado ali no Calvário. A Bíblia diz que ele foi crucificado. Mas só que tem uma coisa: a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele está sentado à destra do poder, e ele está sentado à destra do Pai. Mas só que tem uma coisa, lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, ou melhor dizendo, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, e no versículo 1, ele faz uma promessa dizendo que ele vai voltar aqui na terra para buscar aqueles que aceitaram o seu sacrifício, para buscar aqueles que aceitaram a sua oferta de salvação e de vida eterna. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você tem o desejo de morar um dia eternamente junto com o Senhor Jesus? Você tem esse desejo? Se você tem esse desejo, é preciso aceitar a oferta do Senhor. É preciso aceitar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida pessoal, da nossa alma. E assim, o dia que partirmos desta vida para a eternidade, nós vamos ter um descanso eterno ao lado do Senhor. Eu quero dizer, sem medo de errar, que o céu é um lugar maravilhoso. O céu é um lugar lindo. O céu é um lugar onde não há tristeza, onde não há dor, onde não há enfermidade, onde não há doença. Ali é maravilhoso. E todos aqueles que aceitarem o Evangelho vão ter o direito de morar nessa linda cidade. E se você quer ser um candidato a morar nessa cidade, hoje é dia oportuno. Se você quer ser um candidato a morar nessa linda cidade, hoje é dia aceitável. E o meu conselho é que você possa aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Porque o homem precisa de um Salvador. Porque o homem precisa de um Salvador. Eu já disse há poucos instantes atrás, que o motivo pelo qual o homem precisa de um Redentor, de um Salvador, é porque o homem pecou. Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos e só há um que pode perdoar pecado. É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que Ele possa agir na nossa vida, nos perdoando dos nossos pecados, é preciso nos aceitar o perdão dEle. Não é verdade? É preciso nós aceitar o perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é perdoador. Ele é perdoador. Só que muitas vezes
O homem desconhece esta realidade. O homem muitas vezes desconhece esta realidade e vive aqui na terra como se nunca fosse morrer, né? Muitas vezes o homem, ele coloca a sua confiança no seu bem-estar social, na sua riqueza, no seu dinheiro, na sua capacidade, e ele esquece que um dia ele vai ter que encarar a realidade, que um dia ele vai ter que se apresentar face a face diante do Todo-Poderoso, né? Mas eu quero deixar um conselho, todos aqueles que estão me ouvindo, que ainda não tomaram essa decisão. Eu sei que muitos já conhecem essa palavra, eu sei que muitos já tomaram essa decisão, mas se há alguém que ainda não se decidiu, se há alguém que ainda não tomou essa decisão, você tem a oportunidade hoje, e o meu conselho é que você não venha desperdiçar essa oportunidade, e o meu conselho é que você não venha deixar passar esta oportunidade, porque o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã não nos pertence. A Bíblia diz muito claramente: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Porque quando o homem se endurece o coração contra Deus, ele está correndo perigo. E qual perigo é esse? O perigo de partir para a eternidade sem Deus. Porque eu posso garantir uma coisa baseado na Bíblia. Eu posso garantir uma coisa baseado na Bíblia, que o homem partir desta vida para outra vida sem Deus, ele vai assumir a condenação eterna sem dúvida alguma, sem nenhuma dúvida. Mas se o homem partir desta vida para outra vida com Jesus, ele vai direto para o céu, porque a Bíblia é muito clara em dizer lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 16 e no versículo 19, o Senhor Jesus, ele conta a história da vida de dois homens que viveu aqui na terra, e um deles viveu aqui na terra como se nunca fosse morrer. Ele viveu aqui na terra e ignorou a realidade da eternidade, ele ignorou como se ele nunca fosse morrer. Mas só que como todos nós um dia morreremos, chegou o dia em que ele morreu. E a Bíblia fala também que existia um outro homem chamado Lázaro, e chegou o dia que aquele Lázaro também morreu. Só que aquele Lázaro, ele não teve uma boa vida aqui na terra, mas ele fez uma boa escolha. Não obstante aquele Lázaro, ele não ter aqui uma vida muito boa, mas ele fez uma escolha sábia. Ele escolheu obedecer a Deus, ele escolheu seguir os mandamentos de Deus, e chegou o dia em que ele morreu, e a Bíblia fala lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, que ele foi conduzido pelos anjos. Sabe quem veio fazer a recepção para aquele Lázaro? Foi os anjos de Deus. Os anjos de Deus veio recepcionar aquele Lázaro. Mas só que ao contrário daquele rico soberbo, ao contrário daquele soberbo que não quis se dobrar diante da majestade divina, que não quis dar ouvido às coisas de Deus, e continuou vivendo na sua soberba, no dia que ele partiu para a eternidade, o final dele foi muito triste. Ele desceu à sepultura e desceu ao inferno, e a Bíblia fala que quando ele estava lá no inferno, ele levantou os seus olhos e ele viu Lázaro lá no seio de Abraão, lá no céu, desfrutando das maravilhas de Deus. Aí ele lembrou de orar. Mas só que ele orou muito tarde. Só que ele devia ter orado quando ele estava vivo aqui na terra. Quando ele estava vivo aqui, ele não quis nem saber das coisas de Deus. Ele quis saber foi de viver a sua vida, de curtir a sua vida. E lá no inferno, aí ele lembrou de orar. Aí ele falou: pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo aí na água e tocar sobre a minha língua para me refrigerar aqui desse tormento que eu estou passando. Aí a resposta de Abraão foi categórica, dizendo: olha, não tem como fazer isso.
Não tem como fazer isso, porque tem um grande abismo que faz separação do lugar que eu estou e do lugar que você está. Se alguém quiser descer daqui para lá, não vai ter condições, não vai poder. E se você quiser passar daí para cá, você também não vai poder, não tem condições. Tem um grande abismo fazendo aí uma separação e não tem como. Aí aquele homem não se conformou com esta resposta. Ele não se conformou com esta resposta e ele lembrou que ele tinha aqui na terra 5 irmãos vivendo ainda na terra. E ele tinha o seu pai ainda vivo e 5 irmãos vivendo. Aí ele falou: pai Abraão, se não tem jeito para mim, então mande ressuscitar alguém aí para ir pregar para o meu pai, para meus 5 irmãos que estão lá na terra, para que eles não venham para cá também, porque ele estava consciente. Veja só, aquele homem, ele estava em seu estado pleno de consciência, porque ele lembrou que ele tinha aqui na terra 5 irmãos, e ele lembrou que ele tinha o seu pai e 5 irmãos aqui na terra. Aí ele falou: bom, se para mim não tem mais jeito, então faz o seguinte, ressuscita alguém aí para ir lá pregar para os meus 5 irmãos e pregar para o meu pai. Aí sabe qual foi a resposta de Abraão? A resposta foi a seguinte: olha, ele tem lá na terra Moisés, ele tem lá na terra os profetas, e se ele ignora Moisés, se ele ignora os profetas, ainda que ressuscitar um morto aqui, ele vai dar ouvido. E o que eu quero dizer nessa mensagem é o seguinte: que esse que vos fala está fazendo o mesmo papel que Moisés fez. Esse que vos fala está fazendo o mesmo papel que os profetas fizeram. Então ouça, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo fala, porque certamente a boca desse que vos fala está sendo um instrumento para ser usado nas mãos de Deus, para transmitir esta mensagem. E eu quero te dizer que esta mensagem é mensagem de poder. Essa mensagem é mensagem que liberta, é mensagem que transforma, é mensagem que tem poder para curar, é mensagem que tem poder para ressuscitar. Porque o apóstolo Paulo, certa vez, alguém questionou alguma coisa com ele, e a resposta dele foi a seguinte, lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, e no versículo 16 ele diz assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus, e ele é salvação para aqueles que crerem. Certamente alguém quis envergonhar o apóstolo Paulo, certamente alguém quis fazer vergonha para o apóstolo Paulo, e a resposta dele foi essa: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus e ele é salvação para aqueles que crerem. E esse que vos fala também da mesma maneira, porque certamente alguém pode pensar: o que esse homem está fazendo gritando aí na praça? Porque certo dia atrás veio uma pessoa aqui pedir para mim baixar o som, porque estava incomodando, estava doendo o ouvido dessa pessoa. Então eu respondo para quem está sendo incomodado com esta palavra, eu respondo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus, e ele é salvação para aqueles que crerem. E se você crê, você é bem-aventurado. E se você crê, você é bem-aventurado, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. Então, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir na tarde de hoje, aqui no Jardim Alegria. E eu quero ainda louvar ao Senhor com um hino para a glória do nome santo do Senhor. No começo era trabalhando com seus pais, era só um carpinteiro que pregava sobre salvação.
dado ao nome santo do Senhor. Eu quero agora ouvir o meu amado irmão Virgílio, está com a oportunidade. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, porque é um motivo de muita alegria. Nós estamos aqui nesta tarde para falar do amor que Jesus tem por nós, né? Que aqui eu vou falar uma palavra que muitos já viram, né? Que fica aqui em Isaías, glória a Deus, Isaías 9, que ele fala assim: enganoso é o coração, mas glória a Deus. Ele fala que sempre o coração da gente é enganoso, porque a partir do momento que nós confia em nós mesmos, ele já fala: maldito o homem que confia na sua própria força. Porque a partir do momento que a gente confia na nossa própria força, nós já está próprio se enganando, porque Jesus, ele é a força do homem. A partir do momento que nós confiamos em Jesus, ele vem para curar, vem para libertar e vem para dar força para nós. Que Isaías 59 ele fala que sempre está com os braços abertos para que venha salvar, mas que nós venha se afastar da iniquidade, porque é a iniquidade que mata o ser humano. A partir do momento que eu e você não se afasta da iniquidade, Jesus se agrada. Então, a partir do momento que nós começamos a se afastar das coisas que Deus não se agrada, Jesus se agrada. A partir do momento que eu e você fazer as coisas erradas, Jesus, ele fica triste. Ele fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, mas tem que largar as coisas que não agrada a Jesus, que não agrada a sua família, porque se você fazer as coisas certas, Jesus se agrada. Então, a partir do momento que eu e você nós largamos as coisas erradas para servir a Jesus, é uma luta, mas nós temos que se esforçar, porque o reino do céu é igualmente um pai de família, que levanta de madrugada, tem a responsabilidade de pagar seu pão de cada dia. Então, a partir do momento que o reino do céu é a mesma coisa, você tem que ter responsabilidade com a sua vida, para não fazer as coisas erradas. Então, vamos se esforçar, para que Jesus venha se agradar. Vamos cada dia se esforçar, porque ele fala em Jeremias 17, 9, maldito homem que confia na sua própria força. Então nós temos que confiar em Jesus. Tudo que nosso pastor falou aqui nesta tarde é real, tudo que nosso pastor falou aqui é um conselho amigo, para que todos que têm ouvido ouçam o que o Espírito fala. Então, a partir do momento que você começa a escutar, começa a praticar, você vai começar a andar numa linhagem certa. Esta palavra está aqui falando nesta tarde, mas eu desde já agradeço também a oportunidade, né? Hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, também estou completando 46 anos, que Jesus também me permitiu, para falar do Evangelho do Senhor Jesus, e eu quero que Ele multiplique a minha saúde para me falar do amor de Jesus. Que Jesus venha abençoar a vida de todos. Jesus venha abençoar todos, pai de famílias aqui do Jardim Alegria. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, venha abrir muitas empresas para que venha empregar os pais de família aqui neste lugar, para que todos venham ter condições financeiras, as mães de família ter emprego também, para que todos venham ter uma vida digna, para que todos venham a ser abençoados em nome de Jesus. Agradeço aí a oportunidade, estou passando aqui para o nosso pastor Guimarães, para ele dar o termo desse trabalho que o Senhor honrou nesta tarde de sábado, e o Senhor abençoe a vida de todos que estão aqui ouvindo o que o Espírito diz. Obrigado, e até outro sábado, se Deus permitir. Glória seja dado ao nome santo do Senhor. Eu estou feliz, eu estou alegre, porque mais um dia o Senhor permitiu que nós viéssemos
até essa praça aqui para falar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já temos concluído esse trabalho, e agora nós vamos estar despedindo com uma palavra de oração. E eu quero desde já agradecer o aniversariante, irmão Virgílio. Quero agradecer a todos vocês que nos ouviram, que nos honraram aí ouvindo a mensagem que foi pregada na tarde de hoje. E eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus, e se Deus permitir, no próximo sábado estaremos aqui, porque isso é um propósito que Deus colocou no nosso coração de estar aqui fazendo esse trabalho, né? Se até quando Deus permitir, até quando vai ser esse trabalho, até quando Deus permitir, né? E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Altíssimo Deus, eterno e soberano, te louvamos, te adoramos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez na tarde de hoje aqui no Jardim Alegria. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada morador, a cada pessoa aqui do Jardim Alegria, e todos aqueles que irão ouvir a mensagem que foi pregada na tarde de hoje. Que o Senhor venha abençoar ricamente, poderosamente, porque eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, e o Senhor pode fazer todas essas coisas, para que assim o teu santo nome venha a ser glorificado. Te louvamos, te adoramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.